Agora Sejam esta chamada está sendo gravada. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula sobre a consulta bioquímica com a ficha de anamnese do sais de Schussler. Para quem não conhece, os sais de Schussler são produtos naturais, 100% naturais, e são no total 12 produtos, e dentro do nosso curso de sais de Schussler, nós temos uma ficha de anamnese, que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês como que ela é. É uma ficha com perguntas que você faz para o seu paciente. Aqui atrás tem algumas perguntas importantes. Hoje eu vou apresentar para vocês essa ficha e treinar a ficha com os nossos alunos já do curso da consulta bioquímica do sais de Schussler. Então, essa aula é bem como um treinamento para os meus alunos, mas vou deixar aberta ao público para todos vocês conhecerem. Qual é o intuito dessa ficha, pessoal? Nós montarmos um protocolo personalizado para a pessoa. Quais sais de Schussler que nós vamos indicar para o nosso paciente? Depois que você conhece, se aprofunda nos 12 produtos que são os sais de Schussler, você muitas vezes fica inseguro. Puxa, mas eu não sei o que indicar. Dentro do nosso curso, nós temos um guia rápido para consultar os sais de Schussler. Esse é um guia rápido. O meu ele está classificado. Os nossos alunos recebem esse guia em PDF. O guia rápido ele serve para você bater o olho. Por exemplo, a pessoa chega para você e fala assim: eu estou com muita ansiedade. Você bate o olho e você já vê, 1, 2, 3 sais de 3, deixa eu ver se são só 3 aqui, Bate o olho, 3, 4 sais de Schussler que servem para ansiedade, tá? Então, você bate o olho e você já sabe, Por exemplo, a pessoa fala assim para você: eu tenho muita mágoa, eu guardo muita mágoa. Aqui já tem um bate-pronto, um sal que é o sal das mágoas. Está aqui no nosso guia rápido, é um sal só. Então, você já sabe qual sal indicar para a pessoa. Eu estou com baixa imunidade. Pronto, bateu o olho, tem o sal aqui da imunidade. Eu estou com muita espinha, com pus. Pronto, já tem o sal que é o drenador de pus. Então, tem o drenador celular. Aqui no guia rápido são informações riquíssimas e rápidas de você consultar, tá? Aí os meus alunos me perguntam lá, nós temos um grupo de estudo lá no WhatsApp, e eu sempre recebo perguntas lá, né? Então, essa semana teve uma pergunta lá de uma aluna falando: Liz, se um cliente meu quiser comprar só o kit emagrecimento, pode, no lugar de eu preencher essa ficha inteira? Pode. Os kits e esse guia rápido, eles servem para nós ajudarmos, assim, um paciente que não vai passar em consulta da avaliação completa da anamnese. Ou, eu até dei um exemplo lá, é o que acontece comigo: eu estou na fila do mercado e alguém comenta alguma coisa, eu pego e entrego o meu cartãozinho e falo: olha, eu trabalho com produtos naturais, se você tiver interesse, a pessoa me chama lá no WhatsApp, eu pelo WhatsApp mesmo, às vezes a pessoa não vai passar em consulta, mas eu vou deixar de ajudar a pessoa se eu tenho conhecimento? Se eu revendo o produto, se eu sou representante de produtos maravilhosos que podem ajudar a pessoa a tirar uma dor no corpo, pode ajudar a pessoa a melhorar a libido, que é o nosso tema de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre libido. Eu vou deixar de ajudar uma amiga minha, uma amiga que às vezes não quer nem passar em consulta comigo, mas ela vai e me conta, relata um caso que ela está passando por problema de libido, falta de libido, problema hormonal. Eu vou deixar de ajudar ela? Claro que não. Meu intuito não é só vender produto, meu intuito é ajudar a pessoa. Mas se eu já tenho produto, por que eu não vou oferecer? Não é verdade? Então, assim, o nosso desejo maior como terapeuta é ajudar o maior número de pessoas e, principalmente, né, usar o conhecimento, expandir o conhecimento que a gente tem.
Mas sempre, 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 montar um protocolo personalizado é muito melhor. Você está vendo ali todos os casos e vocês vão ver a riqueza dessa ficha de anamnese hoje, ok? Eu escolhi aqui uma pessoa, a Beloni, que está até com o microfone ligado ali, né, Beloni? Boa noite. Boa noite. Eu não sei se a Beloni vai conseguir abrir a câmera. Vai conseguir, Beloni? Mas não tem problema. Se não conseguir abrir, não tem problema, tá? Ok. Eu só vou compartilhar aqui com vocês rapidamente no grupo qual foi a pergunta. Eu vou ler aqui para vocês, vai ficar a leitura aqui na gravação. Qual foi o caso que a Beloni colocou lá para a gente? Ela escreveu assim, ó: eu gostaria de resolver o meu problema, bruxismo, me dói muito e problema de ATM. Então, para quem não sabe, muita dor aqui, né, Beloni? Sim. Tá. E aí nós vamos iniciar o seu atendimento. Bem-vinda. Obrigada. Vamos fazer um protocolo personalizado hoje para a Beloni, tá? Para quem não sabe, os alunos já sabem, existem algumas perguntas aqui dentro dessa ficha que são perguntas muito pessoais e muito íntimas, e eu não vou expor ninguém na gravação. São perguntas como, só para vocês saberem, perguntas como: você tem mau hálito? Sim ou não? Você tem baixa autoestima? Sim ou não? Você tem baixa libido? Sim ou não? Você tem propensão à clarividência, sim ou não? Você tem bipolaridade, de diagnóstico da bipolaridade, sim ou não? Então, tem desequilíbrios dos desejos sexuais, sim ou não? Então, são perguntas que estão aqui dentro da ficha. Quem é meu aluno do curso de produtos naturais, eu me aprofundo e explico mais lá sobre essas situações, tá? Amanhã nós vamos falar bastante sobre libido. Quem estiver poder entrar na aula de amanhã vai ser muito boa. Mas eu começo com algumas perguntas introdutórias aqui, que são importantes até para eu preencher o restante da ficha. Beloni, eu preciso saber a sua idade. Você pode compartilhar conosco? Sim. 71. 71. Tá, aqui já me explica, ó, com a idade da pessoa, se é uma criança, eu já sei que tem perguntas que eu não vou fazer, tá? E se é uma pessoa mais de idade, também tem situações aqui que não faz sentido a pergunta, que a gente já sabe que é por conta da idade. Então, eu já sei até aqui o que marcar, tá? Que eu não vou estender para preencher a ficha. Então, a queixa principal, Beloni, é a ATM e o bruxismo, certo? Certo. Tá, vamos colocar a data de hoje aqui para deixar marcadinho. Tá. Beloni, além da ATM do bruxismo, tem alguma questão emocional que você tenha vontade também de trabalhar de forma natural, de se tratar de forma natural? Tem. Você quer compartilhar ou quer me mandar lá no WhatsApp? Pode ser no WhatsApp, se você quiser. Sobre as emoções, eu sou muito, acho que, sensível. Não que eu guarde sentimento, mas eu procuro tratar as pessoas muito bem. Aí, quando eu recebo um tratamento assim, que fere às vezes, né? Então, eu fico triste, bastante triste. Ok, eu já entendi, assim, mais ou menos o que é. É mais um ressentimento, né? Você fica mais magoada com facilidade. Sim. Uhum. Mas, assim, às vezes perdura um pouco aquele sentimento e eu sei que não faz bem para a gente. Tá. Você toma alguma medicação, Beloni, atualmente? Não, eu só tomo minerais mesmo. Tá. Eu não tomo fármaco. Ótimo. Uhum. Fez a desparasitação já? Vou fazer com a Neide. Ótimo. Eu vou até marcar.
Eu até tomei, lembra aquela caixa que eu comprei de você, veio 2 kits, né? E mais outros produtos. Eu comecei a tomar o o sal número 11 e o 5. Está sendo de muita ajuda. Meu Deus, deu uma diferença. Tanto que, por eu usar os minerais, eu fiz um check-up agora, nesses dias, e meus exames deram ótimo. Apenas o colesterol um pouquinho elevado, mas o resto deu muito bom. Olha que informação maravilhosa, gente. Vocês já estão percebendo que a Beloni, ela como aluna do curso do Saez Schussler, ela já adquiriu os produtos e ela já está relatando aí um feedback que ela já está usando 2 produtos e já está sentindo em si mesmo os resultados. Quando vocês tomam, é muito melhor de vocês indicarem para as pessoas, porque vocês sabem o que vocês estão indicando, vocês passam a ter mais confiança no produto, né? Beloni, é muito importante essa informação e me fala quanto tempo que você está usando o sal de Schussler. Faz tempo que eu uso. Assim, não, da Flower Max, não, faz pouco tempo. Esse da Real Max, esses últimos da Real Max, sim. você está usando? Liz, deixa eu te falar. O meu marido, o médico, ele tem DPOC, o médico ia prescrever, porque ele está com uma porcentagem baixa do pulmão, e eu comecei a dar aquele número 3 que eu pedi de você, eu comecei com a minha irmã, daí para ele melhorou significativamente, assim, não ficou cianótico, e o médico fez a espirometria e não foi necessário, aliás, a gasometria, e não foi necessário indicar já o oxigênio devido ao produto, esse mineral, que é fabuloso. A minha irmã disse para mim hoje, que eu estou cuidando dela no hospital, ela disse assim, não me deixe faltar esse produto, por favor. Que maravilha, hein? Olha quanto feedback bom aí de experiência para todos vocês que estão ouvindo. É maravilhoso. Esse sal número 11 que você está tomando, que é o natrum sulfúrico, e o sal número 5, você já faz mais de 15 dias, Beloni? Tá por uns 15 dias a mais, sim. Tá. Por que eu estou fazendo essa pergunta, pessoal? Vocês que são alunos também, já para treinar vocês, né? Com 15 dias, no mínimo, tem organismos que reagem muito rápido, em 3, 4 dias já estão sentindo o efeito, mas com 15 dias já dá para a gente saber se o sal de Schussler já tirou alguns sintomas em desequilíbrio da pessoa. Aí significa que vai parar de usar o produto? Não necessariamente. Você vai utilizar ele, quem é aluno aí já sabe a forma de uso dele, nós temos lá uma forma, em alguns casos, né? 3 semanas para 2 semanas para 1 semana e para. E também tem a forma do uso contínuo por 30 dias, e aí depois pausa 1 semana e refaz a avaliação para a gente montar um novo protocolo ou revalidar aquele protocolo que foi montado. E aí a pessoa toma por no mínimo 3 meses, ou nesse formato de 3 semanas e para, e assim sucessivamente. E agora, como a Beloni já está tomando há 15 dias, é um bom exemplo para nós de acompanharmos o protocolo dela, ok? Então vamos lá. Isso, o meu filho também está tomando e está sendo maravilhoso. Ele tinha problema para ir ao banheiro, o intestino dele não funcionava. Ele está tomando do kit, né? Uhum. Sal número 6, acho que é o 8 e o 11, né? E tá ótimo, tá excelente. Olha só, melhorou o humor, melhorou a comunicação. É o caso que eu ia pegar, por exemplo, da Rosana, que está ouvindo aí a gente, né, Rosana? É o seu caso aí, ó, o caso do filho dela. Foi montado um protocolo para ele, tá, Rosana? Existe um sal específico para intestino preso, mas como eu falei no começo, se montar um protocolo personalizado é melhor, tá? Porque daí você estuda a pessoa como um ser individual. Beloni, então, respondendo aqui as perguntas da ficha,
Eu quero saber se atualmente, hoje em dia, tá? Não o que você sentia há 15 dias atrás, eu quero saber nesses últimos dias. Você está sentindo muita moleza e cansaço, como se fosse parecido com uma preguiça? Você sente isso ou não? Sim. Você sente fraqueza, se sente sem forças, você quer fazer as coisas, mas não consegue porque se sente fraca, sim ou não? Sim. Você tem problemas de mágoas, guarda mágoas? Como eu te falei, eu fico sentindo assim, não a ponto, né? Eu fico relembrando, então não sei, eu acho que guarda, né? Guarda, tá. Você tem problema de falta de concentração atualmente? Déficit de atenção, esgotamento mental? Começa a ler uma coisa e daí você tem que ler de novo porque não está conseguindo se concentrar na leitura. Tem sentido isso? Sim, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, quando eu leio, em falar nas minhas próprias palavras. Eu acho que é um TDAH isso. Uhum. Tem Muita problema. timidez também, muita timidez, não consigo, assim, às vezes em público, me expressar bem, assim, né? Como tu sabe, eu faço parte de... Eu sou testemunha de Jeová, então até para fazer um comentário eu tenho muita dificuldade. Eu queria melhorar nesse sentido também, sabe? Tá. Olha aí, alunas e alunos, não sei se tem algum aluno aí hoje, mas veja bem, você viu que ela colocou ali uma situação, se você já conhece a ficha, por isso que eu falo, repetição é a mãe do aprendizado. Quanto mais você pratica, quanto mais você preenche, você fica mais rápida no preenchimento. A Beloni, eu fiz uma pergunta ali sobre a concentração e ela já colocou outra questão, que ela relatou ali da timidez. E tem essa pergunta na ficha. Tem aqui embaixo perguntando aqui, ó, se ela é uma pessoa muito tímida. Então, como ela já colocou essa situação, eu já vou automaticamente lá embaixo, conforme a pessoa está me contando alguma coisa, eu já vou procurando o item ali na ficha e preencho. Quando eu chegar ali naquele item, eu não vou perguntar de novo, senão eu fico estendendo muito a conversa. Entenderam? Todos esses detalhes, pessoal, eu vou dando aula para os meus alunos. Aí a Pátia, a Ana Lúcia, a Lilian, que já são alunas do curso, sabem que eu vou parando, pausando, para deixar a aula muito bem explicada para vocês, tá? Hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida aqui, porque a gente vai deixar essa gravação aberta ao público, tá? Beloni, você tem problema de insônia? Sim. Não posso tomar café. Se eu tomar café, demoro muito para dormir. E à noite, quando eu acordo, que eu vou no banheiro, às vezes, aí eu tenho que me concentrar para dormir novamente, senão fico contando as estrelinhas. Ai, meu Deus. Você tem insônia devido ao medo ou não tem a ver com medo? É mais insônia mais devido à ansiedade, preocupação? É mais devido à ansiedade e preocupação. Tá. Aí, alunas já sabem o que eu estou aqui já indo para frente, né? Nós estamos falando de insônia, eu falo tudo de uma vez só. Tem dificuldade de tomar decisões? Tem. Você sente, olha, gente, vocês estão lá no YouTube, essa pergunta aqui, ó, que eu vou fazer agora. A gente eu dei uma aula sobre medos, né? Então, aqui nós vamos falar agora sobre os medos da Beloni. Beloni, você tem medo inconsciente? O que é isso? Medo de perder as coisas, ou medo de perder pessoas, sabe? Medo que as pessoas morram, medo de altura, medo de ficar preso em elevador. Você tem esse tipo de medo ou consegue se controlar bem com isso? Olha, o medo mais meu, assim, que eu tenho mais cautela, a gente sabe, é de perder pessoas queridas, né? Uhum. Mas é um medo que te apavora, que te paralisa, que te deixa pensando muito nisso?
Vou te contar rapidamente. Eu estava tratando uma cliente e eu não sei o que ela me respondeu, eu fiquei tipo chocada, paralisada com aquilo. Parece que eu entrei em pânico. Uma ação, uma reação dela muito assim que para mim eu achei chocante. Não sei. Daí. Tá, isso você tem uma se impressiona demais com as coisas, né? Eu acredito que sim. Tá. Então vamos aproveitando esse gancho aqui para eu não voltar nessa pergunta. Medo do escuro, você tem? Não. Tá. Medo de ver coisas que os outros não veem, como, por exemplo, medo de espírito, medo de coisas que não existem. Não gosto de ver coisas violentas. Eu não gosto, não, assim, filmes, essas coisas assim, eu não gosto. Mas medo do espírito, assim, não. Esses últimos dias você tem tido pesadelos? Tem. Sim? Sim. Tá. Você fica. Olha, gente, devido à resposta dela, eu fiquei com uma dúvida e agora eu vou tirar a dúvida com essa pergunta. Anotem aí quem é aluno na ficha. Beloni, você tem medo de sair de casa e ser assaltada? Você tem esse tipo de pânico? Sim. Te paralisa? Sim. Você está com isso ultimamente? Eu tenho muito medo de ser assaltada, isso sim. Não sei se é porque eu já fui, né? Mas isso é um pânico, uma síndrome do pânico? Você vai em psiquiatra para acompanhar isso? Você sente essa necessidade? Não. Eu só tenho muito cuidado. Assim, tipo, eu sempre vou me precaver, por exemplo, se o lugar lá é perigoso, eu tento desviar, eu checo as coisas para estar tudo correto. Mas, Beloni, você entende que isso é um cuidado natural de nós seres humanos. Mas Sim. você enxerga isso como uma preocupação psiquiátrica? Não. Tá. Então, aqui bem colocada essa situação, viu, alunas? Até inclusive você, Beloni, como aluna. Se você vai preencher essa ficha com um cliente seu e você pergunta se ela tem medo de sair de casa, se paralisa ela, se ela tem esse pânico, se ela te responde que sim, você marca isso como uma síndrome do pânico, mas não é um pânico. Isso é um cuidado natural do ser humano, tá? Isso é um medo que, lógico, se eu for ficar vacilando com o meu celular na rua, eu vou ser assaltada. Provável, né? É provável que sim. Então, eu vou só tomar cuidados. Então, o que você sente é um medo, mas um medo de cuidado, não é um medo que você precise ir procurar um médico porque você está paralisada, porque você está com pânico, certo? Não é nesse ponto. Sei, não. Tá. Isso. Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Pode. Eu tenho uma cliente que ela não consegue ficar no meio das pessoas. Ela diz que ela começa a se sentir mal, vê umas coisas assim na cabeça dela, se sente mal, dá náusea, e ela tem que se retirar. Essa pergunta, viu, Beloni, eu já vou te responder rapidamente, tá? Para não interromper a tua ficha. Tá. É que daí você está colocando outros casos aqui. Então, vão anotando as perguntas, pessoal, para vocês me fazerem lá no final. Certo. Mas, já vou te responder. Essa pessoa, você vai preencher que ela tem propensão à clarividência, porque ela tem uma ultrassensibilidade sensorial, tá? Então, naquela pergunta, tem propensão à clarividência? Você marca que sim. É uma pessoa super sensível. Ela tem uma visão mais clara das coisas, ela sente a energia das coisas, tá? Então, é esse tipo de pessoa aqui na clarividência, tá? Que é o sistema sensorial aguçado.
Beloni, se concentrando em você, esquece dos seus clientes, vamos falar de você. Intestino desculpa. preso, você tem? Olha, antes sim, mas depois que eu comecei a tomar o... Eu quero saber agora, Agora não, agora, depois que eu comecei a tomar o 5 e o 11, não. Ótimo. Você tem baixa imunidade, está com baixa imunidade? Médio, não tenho muito, a minha imunidade é boa até. Ok. Você tem problemas de espinha nas costas, no rosto, furúnculos? Não. Você começa a fazer uma coisa e não termina? Você tem esse hábito de falta de perseverar nas coisas? Olha, antes não, agora é porque eu tô assim, começo um trabalho e daí eu largo aquele e já vou pegar outro. Quero fazer tudo ao mesmo tempo e daí não dá certo. Tá, então está com essa situação. Você tem vontade constantemente de mudança, mudar de objetos de lugar na casa, mudar de emprego, mudar de casa, mudança de pensamento constante, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. Você está nessa situação? Assim não, mas quando eu tenho muito problema que eu não consigo resolver, eu tenho vontade de pegar e sair, viajar e ficar e até pensar de mudar, sair, assim, eu tenho vontade. Então isso é um método de fuga, né? Então, vai encaixar na próxima pergunta. Você está se sentindo ultimamente com muito descontentamentos e insatisfações? Sim. Ótimo, vamos para a próxima aqui. Tá com, ultimamente, nesses últimos dias, hoje, ontem e antes de ontem, tem problema de inflamação e febre? Não. Tá, tem problema de anemia ou ferritina alta, que é falta ou excesso de ferro? Tá sentindo tonturas? Não. Olha que maravilha, tem um sal de Schussler que ela não tem nenhum problema. Problema de colesterol, você já relatou que está um pouco com colesterol alto, né? Sim. Está precisando fazer limpeza de parasitas. Para quem não assistiu no começo da aula, ela falou isso. Eu já marco o ponto aqui. Tem problema de pressão arterial? Ou Sim. baixa ou alta? Tem? Alta. Toma remédio? Sim. Qual que você toma? Losartana 50 miligramas. Dia. Olha aí, alunas. Ela esqueceu de me falar esse item quando eu perguntei sobre a medicação. Estão ligadas, né? Mas já marquei aqui agora, Beloni. Inclusive, provavelmente foi por isso que você escolheu o sal número 5 para você tomar, né? Sim. É incrível, Liz. Depois que eu comecei a tomar o sal número 5, a minha pressão ficou bem estabilizada. Tem vezes que eu esqueço de tomar a losartana, eu meço, ela tá igual, outro dia eu esqueço de novo, ai. E não é bom, né? A gente tá esquecendo. Mas eu noto que a minha pressão está se mantendo normal. Eu fiquei tão feliz. Maravilha! Esse feedback, gente, corta e publica esse feedback da Beloni. Olha, gente, quem participou aí da aula de desparasitação de ontem, o que eu falei? Foi o sal de Schussler que eu mostrei? Cálium clorato, um sal de Schussler número 5 para desparasitação, é o mesmo sal que equilibra a pressão arterial, e eu expliquei lá, tá na gravação no YouTube, depois vocês assistam. Beloni, você tem perda de apetite? Infelizmente, não. Essa é boa. Tem que me policiar porque eu como demais daí. Tem uma perguntinha aqui que eu vou passar, porque eu já percebi que sim. Tem problema de dores de cabeça, de enxaqueca? Olha, Liz, antes de eu começar a tomar esses 2 minerais, eu tinha muita, que até a médica me deu uma tomografia, né? Eu fiz a tomografia, não acusou nada. Aí eu comecei a tomar, depois que comecei a tomar o mineral, sumiu a dor.
era tão forte, que parecia que esquentava e eu transpirava, assim, na cabeça, né? Mas Uhum. agora aliviou. Ótimo. Então, faz quantos dias que você está sem sentir essas dores de cabeça? Uma semana e meia, mais ou menos, quase 2. Ótimo, que já é quando começa a fazer o efeito dos sais, porque ela já tem mais uns 15 dias tomando os sais, hein? Preocupação demasiada, sente ainda? Te atormenta? Eu tenho certas preocupações, mas tem coisa que eu digo, deixa para lá, deixa para lá. Você está Né? conseguindo se controlar mais com isso, né? Sim, sim, sim. Olha, sua ficha está ficando bem legal como exemplo, hein? Tem problema de dores de artrite ou artrose? Eu tenho problema, mas com o controle dos minerais, eu tenho tá sob controle. Mas é diagnóstico de artrite e artrose ou são dores no corpo? Não, eu tenho, por exemplo, Elis, quando eu como queijo, que eu gosto muito, aí me dói as articulações e incha um pouco, né? Mas já foi diagnosticado, Beloni, ou não? Fui com artrose, já fui diagnosticada, sim, mas há muito tempo. Tá. E ultimamente você não está nem sentindo dores no corpo, Na, não? nada. Não. Cãibras, convulsões, cólicas? Cãibra, sim. Às vezes eu tenho, quando eu me... Mas se não... Zumbido no ouvido? Olha, Liz, é incrível, não sei se tem a ver, mas depois que eu comecei a tomar o 11 e o 5, passou aquele zumbido, aquela... Eu tinha baixa audição, eu não conseguia, até fiz um teste, cheguei a usar aparelho por 3 semanas, e estava bem, daí eu entreguei o aparelho e eu continuei ouvindo bem até. Ótimo. O sal. Então, olha só, gente. Não é esse sal específico, mas quando você começa a tomar um sal de Schussler que começa a equilibrar coisas no seu corpo, consequentemente vai refletir em outros desequilíbrios, entendeu? Por isso que eu falo, quando você toma o sal assertivo, o teu protocolo certo, você vai te eliminando vários outros sintomas, tá? A ficha da Beloni vai ser um bom exemplo no final para eu explicar uma coisa para vocês com relação à quantidade de sais de Schussler que a pessoa vai tomar. Você tem problema de sonambulismo? Não, sambanulismo não tem. Não. Você tem problema de... Você se sente sufocada, às vezes, assim, desejo de ar livre, uma sensação de sufocamento? Sim, principalmente à noite, quando eu acordo, meio... Uhum. Falta de confiança em si mesma? Ó, se eu tenho certa dificuldade, é porque falta confiança, né? Então, você tem que... quando você não tem... Por exemplo, como eu te falei, em me expressar, assim... Então, eu não consigo, é porque eu não confio, eu tenho falta de confiança em mim mesmo. Na Né? verdade, assim, ó, um resumão aí para vocês, terapeutas. Autoconfiança e autoestima é uma coisa que nós temos, todo ser humano, sempre que trabalhar. Bom, você pode pegar a pessoa mais que você jamais imaginaria, a Gisele Bündchen, você jamais imagina que uma modelo linda como aquela tem um problema de baixa autoestima ou de falta de confiança. Mas ela mesma tem vários vídeos gravados que é uma coisa que ela sempre tem que trabalhar isso, né? Porque tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está tão bem assim. Mas, ok, faz sentido por algumas coisas que a Beloni já relatou aqui, tá? Marcamos ponto sim. Tem problema de retenção de líquido no corpo, Beloni? Sim. Agora menos com esses 2 sites que eu comecei a usar, então já me ajudou bastante. Uhum. Mas antes eu tinha muito. Feridas no corpo? Não, ferida não. Pele seca ou hipoacidez? A acidez, sim.
Gota, problema de... Olha, eu atribuo aos sais, porque eu estava com ácido úrico em 7. Quando eu comecei a tomar os sais, eu fiz agora no exame que eu fiz, veio para 4. Ótimo. Então já equilibrou. Gente, não é o sal que ela tomou, mas veja bem, ela está tomando o sal número 11, que é o nátrium sulfúrico. Ele é o que regula o nosso metabolismo e equilibra os órgãos. Ele é o drenador dos órgãos. Então, assim, os órgãos que são os órgãos de limpeza do nosso corpo, ela está tomando um dos principais sais de Schussler, que é o 11. O 11 é o que ajuda todos os órgãos de limpeza. Se ela começar a descompensação, ela vai ter um reflexo melhor ainda. Eu estou tomando o 12, que é o silícia também, que eu pedi de você, lembra? Sim, a gente já chega lá. Cheguei no 12 ainda. Não sente sede de água? Ou você costuma sentir sede, tipo eu? Não, eu não sinto sede. Você não sente sede? Não. Você é o tipo de pessoa que toma água porque precisa, é isso? Porque eu já sei que eu trabalhei muito tempo na hemodiálise e eu vi lá que se a gente não tomar água, a gente pode pôr o nosso rim à falência. Uhum. Então, quando eu lembro, eu vou tomar água. Aqui eu vou marcar que sim. Você tem sonhos agitados à noite? Tem. Por isso que você tem problema de insônia, né? Você deve acordar com muita facilidade. Ó, essa eu vou perguntar. Agora, última. Tem problema de desequilíbrio, precisa fortalecer pele, unha e cabelo? Sim, muito, muito, muito. Inclusive o cabelo, meu Deus. Pessoal, uma pausa aqui. As próximas perguntas são todas relacionadas mais às emoções da Beloni, tá? Beloni, se você se sentir desconfortável em responder alguma coisa, você me responde no WhatsApp, não tem problema, tá bom? Não, tudo bem. Porque vai ficar gravada. Mas não são perguntas assim, nada muito reveladoras. Seguinte, gente, aproveitando só, amanhã, aula sobre libido, convido vocês para estarem comigo, que eu vou explicar para vocês, os que já são alunas, e vou deixar aberto ao público, sobre os diferentes tipos de distúrbios de libido, porque às vezes a pessoa chega para você falando assim, eu quero um produto natural para libido. Nós temos infinitos produtos assim no mercado natural que pode ajudar a libido, mas você tem que saber por que a pessoa está com a deficiência de libido. E, inclusive, nessa ficha, qual que é o intuito da aula? Ajudar aí as mulheres, principalmente na Semana das Mulheres, mas na nossa ficha nós temos 3 ou 4 itens que falam sobre esse problema. Então, aí o intuito é a gente explicar, inclusive, refletindo aqui como que você vai preencher a ficha de anamnese, tá? Então, voltando aqui, Beloni, as últimas perguntas da sua ficha. Você tem problema de tristeza, assim, num quadro depressivo, você se encontra assim ou não? Eu tenho que lutar muito, eu tive muita, assim, tristeza. Muitas vezes eu fico me esforçando em pensar, em memorizar lugares bonitos, porque se eu deixar, acaba caindo na tristeza. Uhum. Espera um pouquinho, só para eu ver aqui se ela... Ok. Tá. Ok. Você tem se sentido uma pessoa ultimamente muito irritada? Por favor, repita que eu não entendi. Hã?
Não entendi. Você tem se sentido uma pessoa ultimamente muito irritada? Você está ficando muito irritada com as coisas? Impaciente. Irritada, impaciente. Uhum. Tem alguma... Se sente melancólica, desanimada? Sim. Você não consegue ver saída para os seus problemas? Não. Você tem muita inflexibilidade e rigidez no corpo? Se sente muito rígida, assim, flexível, quando você vai dobrar os membros? E, inclusive, você pode, se você sente que você está sendo uma pessoa mais inflexível nas situações do dia a dia também? Um pouco, eu não sei se eu posso dizer que eu estou parada, não estou fazendo nenhum tipo de atividade, no caso, exercício, né, que eu percebo que antes eu fazia, agora estou parada, né, depois da pandemia fui acomodando. Eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, em agachar, levantar. Uhum. Que é Né, então, natural, né, Beloni? Pela sim, idade também, né? sim. Ainda que você está bem firme, pelo que eu te conheço, assim, com a tua idade. Sente algum tipo de revolta interna que você gostaria de tratar naturalmente? Sim. Você se considera uma pessoa, assim, muito sonhadora? Agora não. Menos. Tem dificuldade de fixar a atenção em alguma coisa? Sim. Ótimo. Tá. Gente, então finalizamos a ficha da Beloni. Protocolo perfeito que ela já está usando. Aí, alunos, vou falar a sequência aqui do 1 ao 12, a pontuação, se vocês quiserem marcar aí para eu explicar uma situação para vocês. Primeiro sal, 3. Segundo, 3. Terceiro, 3. Quarto, maravilha, nenhum ponto. Quinto, 3. Sexto, 3. Sétimo, 4. Oitavo, 2. Nono, 3. Décimo, 2. O 11º, 4. E 12º, 4. Bate pronto. Qual o protocolo da Beloni? Anota aí, Beloni. Sim. É o cálium sulfúrico, sal número 7, o seu protocolo. O natrum sulfúrico, sal número 11. E o silícia, sal número 12. Aí, a Beloni é um caso que nós estamos fazendo uma revisão do protocolo dela. Ela está tomando o Sai de Schussler há mais de 15 dias. Ela está tomando o sal número 5, número 11 e número 12. Olha que bom exemplo para vocês, alunas. Gente, você não está tomando o sal número 7, né, Beloni? Não. O 7 não. Ok. Vocês viram que ela comentou que o sal número 5 está ajudando muito ela no equilíbrio da pressão arterial, certo? Sim. E provavelmente ela já melhorou a pontuação, por isso que agora está com 3 pontos aqui. Vamos tirar o sal número 5 dela? De forma nenhuma. O sal número 5 é um caso, Beloni, pode escrever até aí na sua ficha, que você vai utilizar 3 semanas para uma, 2 semanas para uma semana, pausa. Pausa por uns 30 dias. E aí depois você vai sempre estar fazendo uso dele para ajudar no teu equilíbrio da pressão. O sal número 5, tá?
Você pode pausar por um mês. Se você se sentir bem, você pode ficar mais tempo sem tomar ele. Mas de vez em quando você retoma para o sal número 5. Ótimo. Como a Beloni vai entrar num processo de desparasitação lá com a Neide, já anota uma ressalva. Quando você for fazer a desparasitação, no processo de desparasitação, você fica tomando o sal número 5 direto, sem entrar nessa sequência que eu ensinei aqui. Porque ele é o sal apoiador no protocolo da desparasitação. Tá? Então, não tira o sal número 5. Ok. A gente encontrou ainda 4 pontos no sal número 11, que não é o máximo, mas é uma pontuação alta, e no sal número 12, que é o que ela já está tomando. Então, o protocolo se mantém, Beloni. 3 semanas para 1, 2 semanas para 1 semana e pausa por 30 dias, ok? Certo. Continue. O que você precisa incluir no seu protocolo é o sal número 7. Você precisa dele para ajudar a equilibrar mais rápido. Você já relatou aqui durante a aula inteira vários benefícios que você teve. Se você entra com o sal número 7, às vezes é a vírgula que está faltando no teu protocolo. Para melhorar mais ainda e trazer mais feedback positivo. É o cálium sulfúrico. É o cálium sulfúrico. Entra com o cálium sulfúrico a hora que você puder. Ele é o que vai ajudar a Beloni a ficar um pouco mais leve com relação à vergonha, tirar a timidez, tirar a vergonha. Ele que vai ajudar a Beloni a confiar mais nela mesma, inclusive ajudar ela a montar os protocolos dos produtos para os pacientes dela, porque ela começou o curso agora faz pouco tempo, então ela está estudando, às vezes sente um pouco dessa falta de confiança em si mesma de indicar o produto. Então, ele é o produto que vai tirar essa timidez dela, vai ajudar ela a ser mais expansiva, confiar mais nela. E, além do que, ele é um sal também de limpeza. Aí, vocês podem me perguntar, ou a Beloni, né, vai me perguntar, mas eu posso utilizar 4 sais de Schussler? É o máximo que eu gosto de usar. Tá? O máximo num protocolo 4. Eu gosto de trabalhar sempre com 3 sais de Schussler. Mas aqui a gente vê a importância do cálium sulfúrico para a Beloni. Então, no máximo, você pode indicar 4. Existem casos, e nós pegamos já lá no nosso grupo de estudo, casos que, por exemplo, vocês viram ali, deu vários pontos aqui, 3. Vamos supor que tivesse vários pontos 4 da Beloni, ela precisasse de 6 ou 7 sais. Aí a gente não vai indicar um protocolo de 6 sais de Schussler, tá? Eu não gosto de indicar mais do que 4. A gente vai estudar juntos, em aula, provavelmente, vocês têm o meu WhatsApp, que eu posso orientá-los melhor e escolher rigorosamente somente 4, no máximo, para o protocolo. Porque um sal de Schussler vai beneficiar e vai tirar vários outros sintomas, que provavelmente é o que aconteceu aqui com a Beloni. Provavelmente, o sal número 11, ele já tirou sintomas do sal número 4, que ela não tem pontuação nenhuma, tirou sintomas do sal número 8, o sal número 11 com certeza já tirou sintomas do sal número 8 dela, tá? Então, não precisava tomar o sal número 8. Então, esse é o objetivo do curso dos sais de Schussler, para a gente ajudar vocês nessa elaboração de protocolos personalizados e entender melhor a ficha, quando preenche, quando não preenche. Ok, pessoal? Beloni, alguma pergunta no teu caso? Não, Liz, ficou bem esclarecido. Eu acredito que agora, se eu que eu tome o 7, vai ficar muito bom, porque agora que eu prestei mais atenção no caso do drenador de sangue, né? Porque
ele vai me ajudar ali também nesse aspecto, sabe? Exatamente, ele é o da limpeza da matriz extracelular, o sal número 7, né? Então, ele é perfeito para você, viu, Beloni? E aí, lógico, depois que você fizer a desparasitação, você vai sentir várias melhoras, principalmente em quadros emocionais aqui, tá? Que vai te ajudar nos quadros emocionais, o sal número 12, os quadros emocionais, o sal número 11, que esses bichinhos aí atrapalham as nossas emoções, hein, pessoal? Ok? Obrigada, Liz. Muito bem. Então, agora, vamos abrir aqui rapidamente, vamos ver se vocês têm perguntas aqui no chat, deixa eu ver. A Fabiola perguntou aqui, indicação para os sais para enurese noturna infantil. Sim, inclusive temos, né, Ana Lúcia, vários depoimentos seus aí. Você tem um caso, né, Ana Lúcia? Você pode compartilhar? É o sal número 1 dentro do protocolo, né, Ana Lúcia? Não foi só ele que foi usado, Isso. né? Foi, que eu usei também na época, eu usei também junto com o Neurolimbic, né? Isso. Então, eu tive 3 casos. Olha! Conta um só para a Fabiola ver o exemplo que você teve. Como que a pessoa estava quando te procurou e como que ela ficou depois do protocolo. Isso, esse é um caso de um jovem, tinha 16 anos, mora em São Paulo, e ele ia dormir e soltava, não tinha como, né? Então eu fiz, era o outro protocolo que a gente fazia, só que eu incluí o sais também, né? O número 1. Isso, o número 1. E ele ficou sem fazer, tanto é que não tá, nem me procurou mais, né? Também tinha timidez e tinha várias outras coisas. Então ele conseguiu pôr para fora aquele que ele podia, né? Que ele queria. Ele tinha muito medo, assim, até mesmo de. Ele questionava Deus, ele falava para mim, né? Que ele tinha muito medo de Deus, ele falava. Então eram os medos que ele tinha, né? E nisso não tenho mais problema. Tanto eu falei com ele faz uns 2 meses. Não tem mais problema, já tá ok. Tive caso também de um rapaz já casado. Ele não era noturna, mas ele não conseguia, assim, estava com vontade de ir no banheiro e não conseguia chegar no banheiro. Ele chegou a chegar em casa todo urinado porque ele não conseguia segurar. E hoje está super bem também. Maravilha. Então, Fabiola que perguntou, o sal número 1 é essencial no protocolo de enurese, tá? Inclusive para idosos, né, Ana Lúcia? Tem muitos idosos que sofrem desse problema, pode utilizar o sal número 1. Só que, principalmente em casos de criança, a gente coloca no protocolo sempre o Neurolimbic, que é um biorregulador do nosso terreno biológico. Não pode ficar sem ele, porque ele que trabalha muitas emoções de traumas, é o sistema límbico que coordena as nossas emoções. Então, sempre coloca para a criança o Neurolimbic com o sal número 1, que é o cálcio fluorato, tá? Inclusive, problemas de bexiga, gente, bexiga caída, sempre trabalhem com o cálcio fluorato, que é o sal da sustentação, fortalecimento, né, dos músculos. Alguma pergunta deste protocolo da Beloni, gente? Oi, Liz. Oi, Paty. Tudo bom? Eu tenho uma pergunta. Tá. Eu assisti toda a ficha da Beloni, mas eu vi que a queixa principal dela, que ela iniciou, era o ranger dos dentes, né? Foi o que ela falou, eu acho, né? Ou eu tô equivocada? Acho que não. Isso. Tá, mas me diz uma coisa. Então, esse protocolo aqui que tu acabou de fazer vai resolver essa questão também? Com certeza. Por quê? Porque está trabalhando com os drenadores. Tá? Bem colocado, eu não esqueci de falar sobre a queixa principal dela. Então, assim, sempre quando vocês forem olhar, quando vocês somam a maior pontuação e vocês
montam o protocolo da pessoa, você vai olhar para a queixa principal, sempre vai atender a queixa principal. Sempre, pessoal. Essa ficha ela é testada, ela foi montada, elaborada, muitos anos de estudo nessa ficha, para a gente chegar nesse ponto. Por quê? Os drenadores que vão ajudar. Ela precisa de uma limpeza emocional e uma limpeza fisiológica no organismo, para ela começar a resolver o problema de bruxismo dela e ATM, porque senão tudo que ela tentar fazer voltado só para o bruxismo e para a ATM, não vai eliminar o problema dela, eliminar a dor dela, se ela não começar eliminando o que precisa eliminar. E nesse caso, Paty, muito bem colocado, a Beloni é uma paciente imprescindível utilizar a desparasitação, que foi a aula de ontem. Porque se a gente não faz desparasitação em alguns casos, os parasitas e os vermes ficam causando os problemas. Por isso que a gente quis colocar essa aula de ontem da Neide, tá? Então, é bem importante nesse caso. Mas, sim, então, o protocolo dela, vocês verem que se fosse utilizar um sal específico só para bruxismo e ATM, a maioria aí utilizaria o sal número 8, o magnésio fosfórico. E que provavelmente o sulfúrico da Beloni já foi o que equilibrou o sal número 8, tá? Essa bioquímica no corpo dela. Muito bem, mais alguma pergunta? Liz. Sim, Cleonice, pode fazer a pergunta. Bem-vinda. Boa noite. Deixa eu te perguntar, no meu caso, né, eu tive dengue, qual o protocolo que eu devo usar? Dengue, nós temos 2 produtos imprescindíveis para quem teve dengue. Cálcio fosfórico, é o sal número 2, que é o nosso sal da nutrição, precisa rapidamente aumentar a imunidade, ele é o sal da imunidade, cálcio fosfórico, mas junto com ele, aí as alunas mais antigas, Protector RM. O Protector RM é um produto que foi criado lá para o Covid na época, e ele serve especificamente agora para dengue também. É o que vai fortalecer rapidamente a imunidade e voltado para um processo de um organismo que foi contaminado por vírus. Ah, tá. Depois eu entro em contato. O Protector RM não faz parte do ensaio de Schussler, mas é um biorregulador que nós temos desenvolvido para isso, tá? Então, junto com o sal da imunidade que precisa, que é o cálcio fosfórico. Depois, quem tiver interessado, assistindo essa aula, depois das gravações, e tiver interessado em produto, entre em contato lá no meu WhatsApp, vou deixar na descrição do link aqui no YouTube, tá? E aí a gente distribui para o Brasil inteiro, a gente pode fornecer para quem tiver interessado só em produto. E terapeutas têm as parcerias aí conosco, né? Mais alguma pergunta? Sim. Eu vou fazer uma... Não, pode falar. Posso falar? Por exemplo, digamos que a pessoa ela tenha um câncer, mas ela não revela esse assunto para nós. E eu vi aí que nessa anamnese não se faz nenhuma pergunta sobre isso, né? No caso, ela sabendo e a gente não falando nada, como que seria prático? Como que nós poderíamos dar, vamos dizer assim, suporte para ela ou mostrar para ela que vai ter fundamento ela fazer esse tratamento, mesmo ela tendo esse problema? Sim, ótima pergunta, Henrique. Pessoal, o ensaio de Schussler não trata câncer, tá? Então, isso é bem importante, todos os terapeutas estarem cientes disso. O ensaio de Schussler, o protocolo personalizado ou qualquer outro sal, se for usar um sal específico, pode ajudar em algum processo do tratamento que a pessoa for fazer? Pode,
Por exemplo, cálcio fosfórico, que é o sal da nutrição. Pode ajudar a manter a imunidade boa, pode ajudar em várias situações o cálcio fosfórico. A pessoa está com medo de morrer, cálcio sulfúrico, pode ajudar nas emoções. Mas para protocolo de pessoas que estão em tratamento de câncer, primeiro que nenhum produto natural substitui o tratamento químico, tá? Não pode tirar tratamento químico. Segundo, que não são os sais de Schussler que vão resolver o problema. Vai precisar entrar com outros bioreguladores, como, por exemplo, vai precisar entrar com vitamina D3 ativada, vai precisar, que é um suplemento, vai precisar entrar com pH Stabilize, que é o regulador do pH orgânico. Tem o sal de Schussler do pH? Tem, mas o pH Stabilize para casos de câncer é muito melhor. Então, casos de câncer, me procurem no privado, que a gente monta um protocolo de acordo com o câncer que a pessoa tem, o grau que já está, avançado, não avançado, mas não substitui nenhuma química, tá? A gente não pode entrar com protocolo natural para câncer, tá bom? Liz, e no caso de epilepsia, tem algum tratamento específico? Tem, sim. Nossa, epilepsia, gente, foi um dos meus primeiros casos. Não vou nem me lembrar o nome dela. Mas tive um caso, foram um dos meus primeiros casos quando eu comecei lá, 15 anos atrás, a estudar produtos naturais. Eu peguei um caso de epilepsia e montei protocolos com o Dr. Rafael, que é o criador aqui da Realmax, ele é o proprietário, ele é o dono do laboratório da Realmax, que é o que eu represento hoje. O Rafael que montava os meus protocolos lá naquela época. Mas aí a gente tem que estudar e também vocês me chamem no privado que eu ajudo vocês a montar o protocolo específico, tá bom? Olha só, no caso, nós não vamos ter condições de assistir a aula amanhã, né? Mas ela vai ficar gravada. Vai ficar gravada e a oferta dos combos, toda a proposta que a gente fizer amanhã, pessoal, vai ficar disponível para vocês até quinta ou sexta, se não me engano, até sexta. E aí a gente vai conversando, tá? Tá. No caso, teria como você adiantar no privado sobre o como dos cursos? Sim, a gente fala com você. Tá? Deixa eu abrir aqui a pergunta agora para a Ana Lúcia, que ia fazer a pergunta, antes de eu responder aqui no chat. Rosana, eu já te respondo, tá? Sim, porque a semana que vem eu vou fazer um atendimento, aí a cliente falou que ela queria uma resolução para o problema dela de neuropatia, que ela está com muitas dores nos pés, porque ela tem diabetes, né? Aí, no caso, eu teria que fazer a ficha, né? Não, Ana Lúcia, já vou ser mais prática com você. Também estou em tratamento de uma pessoa com esse problema e já teve mais 2 feedbacks. Você vai ter que ser bem objetiva nesse quadro. Neurolimbic com o Neurolan, que é o que tem princípio ativo mais forte para neuropatia, tá? Pode entrar com o Neurolimbic e o Neurolan. E aí você vai avaliar, lógico, lá pelas técnicas que você tem. Depois você pode me passar o caso dela, quanto tempo, o que ela toma, a idade dela, tá? E aí a gente pode ver alguma outra coisa que complemente se precisar, mas especificamente tem que ser esses 2. Então nem faz a ficha. Nem precisa fazer a ficha. Beleza, obrigada. Tá? Muito boa pergunta. Inclusive, olha que legal ficar essa aula, que é uma aula para alunos, aberta aí ao público, para vocês poderem conhecer mais, inclusive, sobre outras linhas de produtos. Vamos supor, gente, o curso ele é específico de sais de Schussler, e eu estou falando aqui de outros produtos, dentro do que eu conheço, dentro de todos os 15 anos de experiência, com protocolos que eu tenho. Se eu estou ensinando vocês sais de Schussler e vocês me fazem uma pergunta que eu sei que sal de Schussler não resolve, por que eu vou vender sal de Schussler? Meu objetivo não é vender.
O meu objetivo é ajudar e mais ainda, como o objetivo do meu coração é curar, mas a gente sabe que a gente não pode falar que cura, porque tudo depende do organismo de cada um. O meu objetivo, a minha vontade dentro do meu coração é curar, ajudar a curar. O que eu puder é isso. Só que, lógico, que eu não sei o grau, não sei a situação, não sei, tem vários outros fatores, né? Que estão ali em volta da pessoa. É um ser, né? É um ser, né, que a gente tem que olhar para o espiritual, a gente tem que olhar para o emocional, a gente tem que olhar para o fisiológico, a gente tem que olhar para o mental, para o comportamental, são várias coisas que formam um ser. Então, eu vou indicar produtos que eu sei que vão resolver. E aí, se você é meu aluno e não conhece o produto, você tem um suporte aqui atrás de você. Você tem eu com toda a minha especialização em produtos naturais e você tem ainda a equipe da Reomax por trás, que é o Dr. Rafael, um médico responsável que ajuda nessa elaboração de protocolo. E nós estamos todos aqui juntos, né, unidos, de mãos dadas com você que é terapeuta. Então, a gente não vai deixar você nessa insegurança. Ai, meu Deus, mas será que eu vou indicar? Será que isso vai resolver? Será que isso vai ajudar? Não, a gente vai estudar o caso com você para poder orientar qual é o melhor produto para a pessoa. Então, o curso vocês vão se especializar em sais de Schussler, mas não significa que vocês não vão conhecer outros produtos e saber de outros produtos que vão ajudar, às vezes, num caso específico. Uma coisa que eu gosto de falar, eu amo os sais de Schussler, faz mais de 10 anos que eu trabalho com eles, 15 anos agora que eu trabalho com os sais de Schussler, montando o protocolo com os sais de Schussler, e o que eu sempre falei para os meus alunos, tem 2 anos que eu estou só falando de sais de Schussler na internet, mas o que eu falo para todos os meus alunos, se sais de Schussler curasse tudo, nós provavelmente já teríamos sido sugados pelo comércio, pela indústria farmacêutica. Tá? Então, assim, sais de Schussler resolve muitos problemas. A Belonia aqui foi um grande caso de feedback para vocês. A Ana Lúcia traz muitos resultados positivos com o uso dos sais, mas a Ana Lúcia e a Paty, por exemplo, usam os outros produtos que a gente recomenda dentro de alguns protocolos específicos, e elas sabem que não é só o sal de Schussler, elas sabem que é o conjunto. Vocês compram um curso comigo, mas vocês têm uma professora, vocês têm uma mentora, vocês têm uma equipe por trás que te dá suporte para você indicar um protocolo assertivo, tá? Então, vocês não vão ficar sem esse apoio da empresa e o meu apoio como mentora. Ok, pessoal? Então, vamos ali, respondendo a pergunta da Rosana, para a gente finalizar, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, aproveitem. Rosana, esse protocolo precisa repetir em qual frequência? O protocolo depende de caso a caso, isso que a gente estuda no curso. Mas a maior parte dos casos vai repetir nesse processo. 3 semanas tomando o protocolo, pausa 1. 2 semanas, pausa 1. 1 semana e pausa. Pausa por quanto tempo? Pelo menos 15 dias. Porque aí você vai ver se tem algum resquício de sintoma que ainda está acontecendo ruim, ainda está em desequilíbrio, ou está voltando, melhorou, mas agora começou a voltar. Pode repetir esse processo por 3 vezes. Ok? Então, repetindo, 2 semanas, pausa 1. 3 semanas, pausa 1, 2 semanas, pausa 1, 1 semana em pausa. Ok, pessoal? Bom, eu agradeço. Pode perguntar, Henrique. Só um outro detalhe. Por exemplo, quando a pessoa começa a tomar, corre o risco dela ter pioras? Porque tem... Muito boa pergunta, Henrique. Agora eu faço questão de responder, gente. Essas perguntas que eu gosto que vocês me façam, principalmente para deixar gravado. Gente,
Eu posso falar, garantir para vocês, Realmax não tem efeito colateral. É dinamizado na escala, seguindo criteriosamente as normas da Anvisa e as normas do estudo do Dr. Schussler, registrado e firmado em vários estudos na Europa, que é onde se mais usam os ensaios de Schussler, ok? Então, eu posso falar pela Realmax, fora que a solução que ela é feita, a mistura que ela é feita é para não causar efeitos colaterais e não ter contraindicação. Bebê, criança, adulto, idoso pode utilizar. Gestante também? Feche o microfone, por favor. Se for Realmax. Agora, o que me perguntaram na aula passada e o que sempre me perguntam e me colocam as perguntas aqui no YouTube, onde vai ficar gravada a aula. Mas eu posso manipular em farmácia de manipulação? É claro que você pode, mas eu posso falar daí para você se vai ter efeito colateral, se vai ter contraindicação? Eu não posso. Não está usando uma marca que eu conheço. Eu não sei a procedência da farmácia. Eu não sei qual que é a dinamização que ela está dinamizando o produto. Eu não sei se ela está fazendo no CH ou se ela está fazendo na D6 ou se ela está fazendo na D12. Tá? Tem produtos que tem combinação bioquímica dos sais Schussler que não pode ser na D6. Tem combinação que não pode ser na D12. E se a farmácia está fazendo? Eu não sei. Aí a pessoa vem e reclama comigo, mas você indicou e eu mandei fazer e tem efeito colateral, que já aconteceram, várias pessoas vinham me procurar. Mas, gente, vocês não compraram a Realmax, que eu tenho confiança, que eu sei a procedência, e que eu sei que não vai ter efeito colateral, então não venha reclamar daí do lugar que você comprou, vai reclamar onde você comprou, tá? Então, muito boa essa pergunta. É isso. Só para falar para os colegas, para a Vânia e para o Henrique, né? Eu só uso o produto da Realmax desde que eu fiz o curso com a Liz, tá? E assim, vários clientes meus tomam até outros medicamentos alopáticos e bastantes, e nunca tiveram nenhum tipo de efeito colateral, nunca me reclamaram nada. Nada. Sempre usando os produtos da Realmax, tá? Sempre os produtos com a Liz que eu adquiro. E eles tomam com outros medicamentos. Nunca alguém me reclamou dizendo que teve algum efeito colateral. Só um detalhe, Liz. Por exemplo, na homeopatia, a pessoa que está fazendo um tratamento, ela tem como se fosse uma piora, para depois ela ter a melhora. Porque numa escala, vamos dizer assim, a pessoa, para chegar naquele nível ali, ela passou por uma escala. E ela agora vai voltar essa escala para poder chegar até o estado normal. Esse sintoma inicial que ela tinha lá no início, ela sente novamente, porque efeito colateral é uma coisa, o que eu estou falando é outra coisa. Né? Então vamos lá. Viu, Henrique, o seguinte... Existem produtos, os meus alunos, quando fazem curso comigo, tem alguns produtos que a gente sabe que, eu já sei, pela minha experiência, o doutor Rafael que está por trás de mim, que é o proprietário da Realmax, a gente já sabe que pode mexer nas emoções, como é o que a homeopatia explica. Se eu sei que pode mexer nas emoções, eu sei que tem produtos ali por trás que vão dar o suporte para quando mexe nas emoções. Então, tem produtos que eu não vou indicar sem o suporte, porque eu não quero que o cliente sinta que está abrindo mexendo numa ferida emocional dele, e ele comece a ter esse tipo de reação que você está falando. Sim. Então, eu já sei qual produto que eu vou entrar por trás. As minhas alunas aí já sabem que tem alguns produtos que eu não indico sem o Neurolimbic, porque o Neurolimbic é que coordena, tanto é que é o meu grande coringa, porque ele é o que trabalha o sistema límbico. O sistema límbico coordena as minhas emoções. Você vai mexer num trauma, você vai mexer numa emoção, inclusive quem faz tratamento emocional aí com técnicas emocionais. Não faça se você não tiver esse suporte do Neurolimbic, por exemplo.
tá? Porque o neurolímbico vai dar a base para a pessoa suportar mexer numa emoção que ela não gosta de mexer. Tá? Entendi, era isso aí que eu queria saber. Esses tipos de caso é que a gente vai utilizar. E sais de Schussler tem 1, 2, 3, quer ver? Tem 3 sais de Schussler aqui. Quem é meu aluno, daí eu explico sobre esses detalhes. Vai utilizar esse, vai acontecer isso, mas então se vai acontecer isso, a gente não vai deixar sem esse. Isso. Tá? Ok. Esse cuidado na hora de montar o protocolo é que a gente ensina vocês no curso. Tá? Ok, obrigado. Tu não pode dar uma palhinha aí, não, como é que funciona esse curso? Tá, então eu explico amanhã, pode ser, pessoal? É porque amanhã nós temos reunião já marcada. Mas, Silvânia e Henrique, eu falo com vocês daí no privado amanhã, ou no WhatsApp, ou na quinta-feira a gente se fala daí, tá bom? Que daí eu explico detalhadamente para vocês. É só para não estender muito a gravação e também por conta dos alunos que já são alunos, né? Aí eles ficam aqui só eu falar de curso. Então, o objetivo hoje era mostrar para vocês a riqueza do Inside Schussler, a riqueza dos produtos naturais e dessa ficha maravilhosa, tá bom? Então, muito eu falo também sobre o curso, tá bom, pessoal? Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a Lúcia, todos. Beloni, Vânia, Henrique, Maria, Cleonice, Rosana, Lilian, Pati. Quem mais está aqui? Deixa eu ver se eu esqueci de algum nome. É isso. Gente, obrigada de terem ficado até aqui agora. A gravação fica disponível amanhã lá no YouTube. Eu peço a gentileza para que vocês compartilhem com mais colegas terapeutas, para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Um beijo, obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau.